Graça e paz, meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. Você está no quadro Contexto, onde nós pegamos alguns versículos e tentamos entendê-los dentro do seu contexto. Geralmente versículos mais populares, mas não necessariamente. Então já comenta, compartilha esse vídeo, curte. Um camelo no fundo de uma agulha. Você provavelmente já ouviu sobre essa história que Jesus conta, né? Que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porém, eu já ouvi algumas interpretações desse texto, falando que o camelo não era camelo e que a agulha não era agulha, e aí mudando talvez o significado e o sentido desse texto. Marcos 10, 25 fala assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Como eu disse no início, alguns vão interpretar diferente, tanto a agulha quanto o camelo, né? Outros vão falar que Jesus, na verdade, está pregando contra as riquezas e vão usar alguns textos, inclusive esse, para basearem as suas teses de que Jesus ele é contra riquezas ou ele é pró-pobreza. Mas será que é isso mesmo que Jesus está querendo ensinar aqui nesse texto? E nós vamos ver que não, né? Outras pessoas vão falar que, na verdade, o camelo ele não é o animal, né? O camelo animal. Na verdade, o camelo é uma corda que tinha na época, que era usado em barcos, né, corda ou cabo, e alguns vão justificar essa interpretação, esse entendimento, dizendo que alguns manuscritos antigos trazem, ao invés de camelo, corda, visto que a palavra grega, tanto para camelo quanto corda, elas são parecidas no seu formato, ali na sua escrita, então que provavelmente algum copista possa ter trocado intencionalmente ou não, mas de alguma forma acabou substituindo, né, um termo pelo outro. Outros vão dizer que, na verdade, a agulha não é agulha, mas a agulha ali se referia a uma portinhola, né? Uma portinha que ficava na lateral, no muro de Jerusalém. E, na verdade, os camelos eles passavam por essa agulha ou por essa porta, né? Um pequeno portalzinho assim, com grande dificuldade. O camelo tinha que dobrar ali as suas pernas, né? E passar meio arqueado ali. Isso porque isso acontecia quando os muros de Jerusalém, os portões de Jerusalém já estavam fechados. Então ali os pedestres, aquelas pessoas que precisavam entrar na cidade, entravam por essas portas ali com seus camelos. Porém, como a agulha é, na verdade, ali uma portinhola, né? Uma portinha pequena, estreita, o camelo passava ali com muita dificuldade. Porém, esse texto, essa interpretação, ela não faz justiça àquilo que Jesus queria ensinar, na verdade. Quando nós olhamos para o contexto, nós percebemos que o que Jesus está querendo ensinar aqui é outra coisa. Muitas pessoas elas gastam tempo defendendo as suas teses, explicando que camelo não é camelo, ou que agulha não é agulha, e esquecem de olhar para aquilo que é central no texto. E quando nós lemos toda essa passagem, nós percebemos aquilo que Jesus de fato queria ensinar. Com isso, não estou querendo dizer que que há uma possibilidade de não ser um camelo animal ou de não ser uma agulha, né, que é o objeto. Encontrei que há de fato algumas pessoas mencionando essa possibilidade, porém as pessoas que fazem menção a esse tipo de interpretação são menções posteriores ao ano 1000 depois de Cristo. Então, assim, é uma menção muito posterior do fato. Então fica muito difícil de acreditar ou levar a sério essa interpretação, visto que ela é muito distante do fato ocorrido, da data ou da época que Jesus realmente disse. Mas o que será que Jesus está querendo dizer com isso? Eu acredito que muitos já entenderam, mas nós vamos aprender a ler o texto. O objetivo do contexto não é só a gente desfazer alguns entendimentos errados, ou também pegar versículos e nós entendermos ele dentro do seu contexto. Talvez isso é uma das propostas principais desse quadro, mas é também nós aprendermos a ler o texto bíblico. A ler o texto bíblico, né? A perceber o que o texto quer nos ensinar por meio do contexto. Então vamos lá para Marcos, no capítulo 10. A narrativa de Marcos nos conta que chegou um jovem rico para falar com Jesus e ele disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Né? Ele faz uma pergunta para Jesus. Então perceba, perguntas são importantes. No último vídeo, se você não assistiu o último vídeo, volta lá. Eu estava falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu falei algo interessante. Nós precisamos fazer perguntas para o texto. E perguntas no texto também são importantes. Esse jovem ele chega até Jesus e diz: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E a partir dessa pergunta, Jesus discorre aquilo que ele está querendo ensinar para esse jovem e para os seus discípulos e para toda a humanidade de forma geral. E Jesus dá uma corrigida nele, né? Olha, só tem um que é bom. E por que Jesus corrige ele? Jesus ele entende que aquela bajulação não era um reconhecimento sincero de que de fato Jesus era Deus ou é Deus. Então não faz sentido, seria uma bajulação sem propósito, já que ele não reconhecia que Jesus de fato era Deus.
Deus. Então ele fala, só existe um que é bom, Deus. No versículo 19, Jesus ele começa a falar com esse jovem, né? Como que dando a entender que ele está dando corda para esse jovem. Olha, se você quer fazer algo para ganhar salvação, cumpra os mandamentos, né? Faça coisas boas, né? Faça as coisas certinho que vai dar tudo certo na sua vida. Então parece que Jesus está levando ele a entender que alguma coisa precisa ser feita para que você possa herdar a vida eterna. Olha, de fato, alguma coisa precisa ser feita, siga os mandamentos lá. Porém, aquele jovem, ele responde a Jesus, mas isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Parece que ele está se colocando como capaz de alcançar de fato essa vida eterna, de alcançar a salvação. Olha, então eu estou no caminho certo. Mas Jesus, o amando, né? Jesus faz uma observação, ele diz, olha, então tá bom, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aquele jovem, ele sai andando, né? Ele sai triste, ele foi contrariado por Jesus. O que Jesus mostrou para aquele jovem é algo interessante. Você está quebrando um mandamento, cara. E a pergunta é, qual mandamento? Jesus deixa explícito que ele estava quebrando o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Todo discípulo vai ter que vender tudo que tem e dar aos pobres? Óbvio que não. Nem todo discípulo vai fazer isso. Porém, todo discípulo deve ter o coração disposto a dar tudo que tem. Aquilo que nós não estamos dispostos a abrir mão por causa de Jesus, é porque isso se tornou o Deus no nosso coração. Não é o fato da pessoa ter dinheiro que é o problema. O problema é o dinheiro ter a pessoa. O apóstolo Paulo ele vai falar para Timóteo, né, lá em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E muitos, por causa dessa cobiça, caíram em perdição, se desviaram da fé. Pode ter certeza que o dinheiro ele é o maior concorrente de Deus no coração do homem. Só que os discípulos estranharam essa afirmação de Jesus. Jesus disse, né, como que é difícil um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos estranharam. Por quê? Porque havia um entendimento de que a pessoa que era rica é porque ela era agraciada por Deus, né? Ela é rica porque Deus abençoou. Olha, eu estou vendo o projeto de Deus na minha vida. Por quê? Olha minhas riquezas. E hoje muitas pessoas têm esse entendimento também, que você só está vivendo o propósito de Deus quando você está bem. Agora deu certo minha vida, agora você vê que agora estou no propósito de Deus mesmo. Isso não é verdade. E o que as pessoas criam, que também o contrário era real, que se a pessoa tivesse numa desgraça só, é porque Deus estava castigando ela. E aí ela viu Jesus dizendo que os ricos, que aqueles que, dentro do entendimento deles, eram agraciados por Deus, esses que Deus estava abençoando, dificilmente entraria ou herdaria o reino de Deus. Aí os discípulos estão pensando, poxa, e nós, pé rapado? Se aqueles, os prediletos de Deus não vão herdar, que falar da gente que estão lascado? Então Jesus, no versículo 25, ele manda essa frase que ficou tão famosa nos dias de hoje. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus usa um recurso aqui de uma hipérbole, né? Que é um exagero. Gente, pensa bem, um camelo passar no fundo de uma agulha. Que exagero que é esse? Mas Jesus estava querendo ensinar algo com esse exagero, né? Os exageros, eles são didáticos pra gente. Ele pega o maior animal da Palestina, que é o camelo, e ele pega a menor abertura que existia numa casa, em qualquer casa, que era o fundo de uma agulha, mostrando que não é que seria difícil um camelo passar no fundo de uma agulha, porque pegando esse camelo, entendendo ele como uma corda, talvez com dificuldade ali, a gente consiga atravessar no fundo de uma agulha, ou entendendo que a agulha é uma portinhola que fica do lado ali no muro de Jerusalém, na entrada lateral, o camelo tinha que passar meio arqueado, agachado ali. Então, olha, é difícil passar, né, nessa portinhola, mas o camelo passa, mas com muita dificuldade. Então os discípulos fazem a pergunta, bom, então quem é que pode ser salvo? Eles entenderam a hipérbole, o exagero que Jesus estava usando. E engraçado é que essa pergunta, essa dúvida dos discípulos, ela é a mesma do que o jovem que chegou até Jesus. O que eu posso fazer para ir dar a vida eterna? Porque a resposta de Jesus, ela responde as duas perguntas. Interessante como que os discípulos ainda não tinham tanta clareza a respeito de quem Jesus era, a respeito da salvação, assim como as pessoas que estavam olhando lá de fora. Mas a resposta de Jesus era: para o homem é impossível ser salvo. Contudo, para Deus, tudo é possível. Ou seja,
a ilustração que Jesus usa, a hipérbole, né, o exagero que Jesus ele coloca ali na sua explicação do camelo e da agulha, ele não está querendo falar que um camelo ele passa com grande dificuldade ali pela porta ali da portinhola, né, no fundo da agulha, querendo dizer que um rico com grande dificuldade ele pode até entrar no reino de Deus. Jesus não está querendo dizer isso. Jesus estava querendo dizer justamente o que ele respondeu para os seus discípulos, assim como é impossível pegar um camelo e passá-lo pelo fundo de uma agulha, para o homem é impossível ser salvo. Ele precisa de um milagre, ele precisa que alguma coisa aconteça, porque aquela pergunta do jovem rico lá, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Bom, você não pode fazer nada, é impossível. Jesus ele começa a entrar no jogo daquele menino, né? Ou o jovem entrar no jogo de Jesus, dando a entender que precisa se fazer alguma coisa para alguém herdar a salvação, para se encontrar justo diante de Deus. Mas Jesus responde isso aqui agora, ele diz: é impossível o homem herdar a salvação por conta própria. É impossível para o homem alcançar a salvação. Porém, para Deus, tudo é possível. O que Jesus está querendo ensinar aqui, meus irmãos, é isso. Todo esse contexto aponta para essa resposta de Jesus. As pessoas estão se apegando camelo, agulha, o que é agulha, o que é camelo, e ainda fazendo uma interpretação errada daquilo, mas o que na verdade aquilo ela serve para esse entendimento. Essa é a ponta da linha final, né? A ponta final da linha do entendimento de Jesus. É impossível vocês fazerem alguma coisa para que vocês possam ser salvos. Humanamente vocês não dão conta. Não é vocês que devem se esforçar ou que vocês podem se esforçar para se achar justo diante de Deus. Mas é Deus que desce, é Deus que dá o primeiro passo. É Ele que torna possível a nossa salvação. E há várias ilustrações no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que apontam para isso. Jesus ele chega a dizer em João, no capítulo 8, que Abraão viu, né, Jesus disse, né, Abraão viu o meu dia e ele regozijou, ele se alegrou. E há algumas interpretações a respeito dessa fala de Jesus. Uns apontam que Abraão viveu, né, com essa expectativa, que Abraão se esperou por isso. E outros vão dizer que há acontecimentos específicos na vida de Abraão que apontaram para a vinda do Messias. E eu gosto de pensar assim também, quando a gente leva em consideração aquela passagem que Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaac. É como se Deus estivesse falando para Abraão: olha, a humanidade vai ter que morrer. Aí então Abraão pega Isaac e leva para matá-lo, para sacrificá-lo diante de Deus. E quando Abraão estava quase fazendo o sacrifício ali, aparece então um anjo e fala: Abraão, larga essa faca, cara. Então Abraão ele ergueu os olhos e ele viu amarrado ali num arbusto um cordeiro. Ou seja, o cordeiro vai morrer no lugar do seu filho. O seu menino não vai precisar morrer. O cordeiro vai morrer no lugar dele. É como se fosse uma simbologia, aonde nós, quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos João Batista apontando para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que nós não conseguimos ser salvos pelas nossas obras? Porque a régua é alta demais. As exigências são altas demais. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que faça isso por nós. E de fato, Jesus fez. Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O nosso pecado foi imputado a Jesus e ele se tornou pecado por nós. Porém, como ele é justo, santo, a justiça dele foi creditada em nós. E nós temos então o status de justos diante de Deus. É isso que essa passagem está querendo ensinar. Só isso. Ou tudo isso. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe seu ministério, seu trabalho, toda a sua vida. Espero que esse vídeo possa ter te edificado. Não esquece de curtir, compartilhar, nos seguir nas redes sociais. E comenta aí embaixo se de fato esse vídeo te edificou. Tá joia? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!